Graça e paz, amados irmãos, estudiosos de escatologia e de profecias do tempo do fim. Hoje estaremos ministrando um estudo bíblico cujo objetivo é identificar o reino da besta e o anticristo. E para isso nós iremos ler o texto que encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo de número 13, onde nos fala acerca da besta que subiu do mar e da besta que subiu da terra. A besta que subiu do mar encontra-se do versículo de número 1 ao versículo de número 10, e a besta que subiu da terra do versículo 11 ao versículo 18. A besta que sobe do mar faz uma referência ao anticristo, e a besta que sobe da terra faz uma referência ao falso profeta, cujo objetivo principal é operar sinais, prodígios e maravilhas, paradoxos, semeion interassim, no grego, objetivando enganar. Aqui nesse capítulo nós encontramos o famoso sinal da besta, até diz que aquele que consegue discernir o sinal da besta, esse tem sabedoria, bem como sem o sinal da besta não há como comprar ou vender. Nós não vamos tratar aqui em particular do sinal da besta, como eu falei, nós iremos falar sobre o reino da besta ou como identificar o reino da besta e o anticristo. E para isso nós vamos ler Apocalipse 13, do verso 1 ao verso de número 10, que diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como a de um leão. E o dragão deu-lhe seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que aqui é Satanás, que deu à besta o seu poder, o anticristo, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas. E foi-lhe dado, uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe o poder para continuar por 42 meses, ou 3 anos e meio, ou 1260 dias. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-lhe todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Esse texto até nos aponta para a possibilidade dos santos da igreja passar pelo menos pela metade da grande tribulação. Nós vemos aqui claramente que o texto aponta de uma maneira veemente para essa possibilidade, que nós aprendemos a chamada mídia ou mesotribulacionismo. Mas hoje nós estaremos identificando o reino da besta e o anticristo. Muito bem. Irmãos, os estudantes das profecias bíblicas, a grande maioria dos estudantes das profecias bíblicas, sempre identificam a besta do Apocalipse, aqui do capítulo 13, que acabamos de ler, com o Império Romano em sua forma renascida, o Império Romano redivivo. De acordo com este ponto de vista, a União Europeia, a atual União Europeia, seria o império profetizado do anticristo.
né? Seria o antigo Império Romano Redivivo, já que o Império Romano ele existiu ali na Europa, né? Na Itália, França, Grã-Bretanha, parte da Alemanha, da Áustria, pegava todo o mar Mediterrâneo, norte da África, Israel, Síria, ali na atual Turquia. Então nós vemos que todo o entorno do mar Mediterrâneo era dominado pelo Império Romano. Mas a capital do Império Romano ficava em Roma, né, na Itália, e nós sabemos que a União Europeia nasceu do Acordo de Roma, né, logo após a Segunda Guerra Mundial. Então muitos estudiosos da Bíblia entendem que o Império Romano é a União Europeia, e a União Europeia é o Império Romano Redivivo, e que, portanto, o anticristo surgirá da União Europeia. Esse é o entendimento de muitos estudiosos de profecias bíblicas do tempo do fim. Mas, irmãos, depois de tanto lermos livros proféticos escritos por autores com uma mentalidade ocidental, passei a acreditar que o Apocalipse capítulo 13 de fato previa a ascensão de Roma no fim dos tempos com a União Europeia. Eu mesmo cheguei a escrever e tenho apostilas escritas onde eu coloco que a União Europeia é realmente o Império Romano Redivivo. Por quê? Porque as profecias bíblicas, muitas vezes, elas são interpretadas numa ótica ocidental, numa mentalidade ocidental. E nós esquecemos que a Bíblia é um livro oriental, ele foi escrito no Oriente Médio, por povos do Oriente Médio. Israel vivia no Oriente Médio. Os povos que cercavam Israel eram nações do Oriente Médio, hoje países islâmicos, países muçulmanos. Portanto, a Bíblia não foi escrita numa mentalidade ocidental, ela foi escrita numa mentalidade do Oriente Médio. Portanto, nós tentarmos interpretar a Bíblia com essa visão ocidentalizada vai nos levar a trilhar talvez alguns erros, alguns equívocos, que não irá nos permitir entender perfeitamente o contexto dos autores da Bíblia, dos profetas da Bíblia, das profecias do tempo do fim, que foram escritas por profetas que viviam no Oriente Médio, que viviam o contexto do Oriente Médio, cuja nação Israel estava no Oriente Médio, e que, portanto, os inimigos de Israel, os inimigos que cercavam Israel, todos eles estavam no Oriente Médio, como lemos no próprio Salmo 83. A batalha, a grande guerra do Salmo 83, cujo todas as nações ali que se levantarão contra são nações do Oriente Médio. Portanto, amados irmãos, em 1979 eu me lembro que eu estudei na escola bíblica dominical, a revista tinha sido escrita pelo nosso saudoso pastor Adilson do Amaral Fanini, e ele escreveu sobre escatologia, e ali ele colocava a União Europeia como sendo realmente os 10 reinos, 10 deuses da estátua de Daniel, ou seja, o Império Romano Redivivo. E durante muitos anos da minha vida eu sempre estudei escatologia nessa linha ocidentalizada de que o Império do Anticristo, o reino da besta, é realmente a União Europeia. Durante muitos e muitos anos. Mas quando nós começamos a estudar outros autores de profecias bíblicas, e com o passar do tempo, passado já aí quase 50 anos, nós começamos a perceber que o contexto profético geopolítico de hoje não era o contexto profético e geopolítico de 40 e tantos anos atrás. Portanto, naquela época, nós não tínhamos como ter uma noção, não tínhamos o avanço tecnológico que temos hoje, não tínhamos toda essa movimentação geopolítica, o crescimento do Islã, o crescimento da China como potência militar e econômica. Nós não tínhamos todas essas características geopolíticas que temos hoje. Portanto, era muito difícil naquela época entendermos realmente um contexto mais amplo das profecias.
coisa que hoje já não é mais fácil, porque nós hoje temos tecnologia, ferramentas, e temos observado que as notícias chegam mais rápidas do que naquela época. Naquela época vinha de bicicleta, hoje vem de avião a jato, as notícias, né? Você tem muita informação, né? As informações chegam muito rapidamente. Muito bem, mas durante muito tempo, como a maioria dos autores, eu sempre acreditei que realmente a União Europeia seria o reino do anticristo, né? Muito bem. No Apocalipse, capítulo 13, verso 2, parte A, diz assim: E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os pés de um urso, e a sua boca como a de um leão. Né? E esse versículo, ele é impressionante. Por quê? Porque ele nos lembra a visão de Daniel, né? Daqueles animais, da visão de Daniel, da estátua de Nabucodonosor, da interpretação da estátua de Nabucodonosor, e ela nos reporta a visão do próprio profeta Daniel. Nós vemos que a similaridade, o paralelismo profético entre a visão de Daniel e a visão de João na ilha de Patmos. Portanto, nós observamos que é impossível interpretarmos o Apocalipse, entendermos o Apocalipse sem conhecermos profundamente o livro do profeta Daniel e as profecias do tempo do fim, as 70 semanas de Daniel, as visões de Daniel. Se nós não entendermos profundamente essas visões, essas profecias, nós não conseguiremos entender o Apocalipse e vice-versa. Da mesma maneira, para entendermos profundamente o livro do profeta Daniel e as profecias do tempo do fim no livro do profeta Daniel, nós precisamos entender, estudar, discernir, como diz aqui no capítulo 13, né, quem tem sabedoria, né, poderá discernir, né, esses tempos. E nós entendemos então que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse se completam, né? Eles se completam. Muito bem. Este versículo que eu acabei de ler, Apocalipse 13, versículo 2, parte A, que fala sobre o urso, né? Sobre o leão e sobre o leopardo, né? Que são animais que aparecem na visão de Daniel. Este versículo não estava prevendo o renascimento de Roma, como alguns estudiosos entendem, né? Mas o renascimento de antigos impérios. Por exemplo, o Império Grego, o Império Persa e o Império Babilônico. Por quê? Porque esses animais que aparecem aqui, no versículo 2 do capítulo 13 do Apocalipse, eles são impérios dentro da visão de Daniel. São animais que representam impérios mundiais dentro tanto da visão da estátua de Nabucodonosor, que começa com a cabeça de ouro, que é a Babilônia até os pés, misturado com ferro e barro, e que será destruído com a pedra cortada sem mão. Então, esse texto aponta para impérios, como o Império Grego, Persa e Babilônico. Combinados como? Combinados em uma espécie de aliança geopolítica, que vai ser a base do anticristo. Ou seja, o império, o reino da besta, será uma junção, uma aglomeração de todos os impérios que existiram antes do dele. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano e até mesmo a Síria e o próprio Egito. Então nós vemos que o império do anticristo será a junção de características de todos os impérios mundiais que existiram antes do império da besta ou do reino da besta. Isso é muito importante os irmãos guardarem isso. A besta do Apocalipse, do capítulo 13, é uma besta composta e foi o quarto animal que Daniel viu e que não poderia descrever, né? Era um animal, a besta era um animal que não existia nas animarias da terra. Não era um leão, não era um elefante, né? Era uma aglomeração de animais, né? Era uma coisa bestial. E Daniel, como ele nunca tinha visto um animal semelhante a esse,
ele não conseguia identificar, dar uma característica, né, de como esse animal seria. Então ele tentou trazer o máximo possível a nossa compreensão como esse animal seria. Então nós vemos que Daniel ele não pôde descrever esse animal. E Daniel aqui no capítulo de número 7, ele nos fala sobre os reinos que surgiriam para governar o mundo. E estes reinos são representados por 4 animais, né? Nós vamos ler o texto aqui para você entender a visão de Daniel. Daniel, capítulo 7, do verso 1 ao verso de número 7. Daniel, capítulo 7, do verso 1 ao verso 7, que diz assim: No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam um grande mar. Preste atenção nessa parte. Grande mar. Tá? Depois nós vamos explicar o que é esse grande mar. 4 animais grandes, diferentes, um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhes arrancadas as asas. Foi-lhe levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe dizia: Levanta-te, devora muita carne. Pois, depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os outros animais. Esse animal era totalmente diferente dos animais anteriores. E ele era, portanto, diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Vemos aí a visão de Daniel sobre esses animais, e nós observamos que o próprio anjo explica a Daniel a interpretação dessa visão. O anjo vem e interpreta, dá a interpretação a Daniel. Daniel capítulo 7, verso 16 ao verso de número 20. Olha só a explicação e a interpretação que o anjo dá a Daniel. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros. Muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros.
Então nós vemos, irmãos, aqui a interpretação do anjo, o anjo dando a interpretação ao nosso querido profeta Daniel acerca desses animais, e ele aponta que esses 4 animais tratavam-se de reinos, impérios que iriam dominar a terra ou o mundo conhecido ali em torno do grande mar. Tá? Portanto, o anjo diz a Daniel que os 4 animais representam 4 reinos que surgiriam na terra. Todos os estudiosos conservadores identificam as primeiras 3 esferas da seguinte forma, né? Todos, isso aí é indiscutível. Primeiro, a primeira besta, né? Um leão, representando o Império Babilônico, que existiu de 586 a.C. a 539 a.C. A segunda besta, o urso, o Império Medo-Persa, que existiu de 539 a.C. a 331 a.C. E a terceira besta, é lógico, o Império, né, o leopardo, é o Império Grego, que existiu de 331 a.C. a 63 a.C. Agora, e a quarta besta? Né? A quarta besta, diferente do Império Babilônico, do Império Medo-Persa e do Império Grego, ela tem características que Daniel não consegue identificar, porque era um animal desconhecido para Daniel. A quarta besta, ela era tão terrível, que Daniel era incapaz de descrevê-la. Ele não tinha uma descrição dessa besta, de tão terrível que ela era. Tudo que Daniel foi capaz de descrever era que ela tinha 10 chifres, né? Que havia 10 chifres sobre a besta, né? Havia 10 chifres. Quando chegamos ao Apocalipse, aqui no capítulo 13, conforme lemos no início desse estudo, vemos que o animal visto pelo apóstolo João também tinha o quê? Também tinha 10 chifres. Então a besta da visão de Daniel, que era indescritível, ele não conseguia descrevê-la, né, caracterizá-la, porque não havia nenhum animal semelhante a ela na terra, entre os animais criados por Deus. Ele só consegue identificar, olha, essa besta tem 10 chifres. E quando nós vamos para a visão de João no capítulo 13, nós observamos que também a besta do Apocalipse, a besta que se levanta do mar, porque mar, na tipologia bíblica, na simbologia bíblica, aponta para as nações. Mar agitado, agitação das nações. E a besta, ela se levanta do meio das nações. Ela se levanta do mar, do meio das nações, da agitação das nações. Porque as nações estarão tão agitadas que elas pedirão, elas sentirão a necessidade de um líder mundial, de uma religião mundial, de uma moeda única. Então, ela vai manifestar uma espécie de controle social. E hoje nós já estamos vendo isso ocorrer, né, através da tecnologia 5G, através das chamadas moedas virtuais. Nós estamos vendo que o mundo se prepara para a manifestação, o mundo está agitado, guerras civis, antifas, vemos aí, né, convulsões sociais por causa de morte de um negro ou de um branco, ou seja lá o que for. Vemos que o mundo, a pandemia do coronavírus, estamos vendo e vivenciando essa agitação das nações. As nações estão agitadas, né, preparando realmente o caminho, pavimentando o caminho realmente para a manifestação dessa besta. Isso aí é notório, qualquer um que tem discernimento e sabedoria pode perceber isso. Então nós vemos, irmãos, que quando nós chegamos ao Apocalipse capítulo 13, vemos que o animal de João também tem 10 chifres. Apocalipse 13, versículo 1, olha só o que aqui diz. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Observe que a besta que sobe do mar, assim como em Daniel
capítulo 7, versículo 3, olha o que Daniel diz. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Eu vou repetir. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Então, semelhantemente, a besta que subiu do mar, do versículo 1 do capítulo 13 do Apocalipse, na visão de Daniel, aquelas 4 bestas também subiam do mar, ou seja, das nações, surgiam para formar império que iria dominar as nações. Mas nós vemos que ela surge do meio do mar, ela se levanta do mar, ou seja, as próprias nações, a própria humanidade, ela vai clamar, ela vai desejar que se levante um líder mundial que lhes traga segurança, que lhes traga paz, que lhes traga um sentimento de conforto, de segurança. Então elas vão clamar, elas vão abrir mão da sua liberdade, elas vão abrir mão dos seus direitos em favor de uma pseudo-segurança, de uma falsa paz. Por isso que o apóstolo São Paulo diz, quando disserem paz, paz, sobrevirá repentina destruição. Então nós vemos claramente, queridos, aqui, que essa besta, ela, assim, a semelhança dos falsos mestres, que são suscitados pelos falsos crentes, porque os falsos crentes, por ter comichão nos ouvidos, suscitam falsos mestres. Da mesma forma, as nações, elas almejarão, elas clamarão pelo surgimento do anticristo. Muito bem. Agora, o grande mar, lembra que eu falei no início do estudo, para você prestar atenção na passagem lá que diz o grande mar? O grande mar aqui, irmãos, é uma referência a quem? Ao mar Mediterrâneo. Porque para Israel, o pequeno mar era o mar de Tiberíades, o mar de Quinerete, o mar da Galileia, ali onde Jesus andou sobre as águas. Aquele era o pequeno mar, porque Israel fica abaixo do nível do mar. Então, para eles, aquele lago de Quinerete, Genezaré, o mar da Galileia, para Israel era um mar de água doce, mas era um mar, o pequeno mar. E quem era o grande mar para Israel? O mar Mediterrâneo. Então, o mar Mediterrâneo era chamado por Israel de o grande mar. E aqui na profecia bíblica, o mar Mediterrâneo, que na época não tinha esse nome, mar Mediterrâneo, é chamado de o grande mar da visão. Muito bem. O que João viu em Apocalipse 13 foi o 4º animal visto por Daniel. Porque quando a gente fala também do grande mar, irmãos, é interessante pensar nisso, porque todas as nações que faziam parte do Império Romano, elas estavam em torno do mar Mediterrâneo. As nações dos gentios, elas estavam em torno do mar Mediterrâneo. Por isso, o grande mar é tão importante. E hoje, só para que os irmãos tenham uma ideia, tanto a China, a Turquia e a Rússia estão tentando ter domínio sobre o mar Mediterrâneo. Hoje há incursões de armadas navais da Rússia chegando ao litoral da Líbia, do Egito, de Creta, da Grécia, trazendo transtorno a essas nações. Então nós vemos que hoje há uma disputa da China, mas principalmente da Turquia e da Rússia, pelo domínio do mar Mediterrâneo. Não esqueçamos que o canal de Suez, ele sai do mar Mediterrâneo até o mar Vermelho. É importante nós nos lembrarmos disso. Mas vamos lá, irmãos. O que João viu em Apocalipse capítulo 13 foi o 4º animal visto por Daniel, que ele só poderia descrever como terrível e com 10 chifres. A maioria dos estudiosos, irmãos, de profecias bíblicas do tempo do fim, identificam o 4º animal de Daniel com o Império Romano. Os 10 chifres do animal representam 10 reis. O que creem a maioria dos estudiosos é que eles serão 10 nações que sairão do Império Romano no fim dos tempos, do Império Romano redivivo. E muitos veem a União Europeia
como a base para estas 10 nações. Porque no início da União Europeia, realmente ela iniciou-se com 10 nações. Hoje há muitas outras nações. Hoje não há apenas 10 nações que compõem a União Europeia. Com o fim da antiga União Europeia e com a queda do Muro de Berlim e da Cortina de Ferro, muitas nações do leste europeu, por exemplo, a Polônia mesmo, hoje fazem parte da União Europeia, né? Então a União Europeia hoje ela é composta com países do leste europeu e da extinta União Soviética, né? Os países satélites da União Soviética. Então é importante nós entendermos isso. A União Europeia tem atualmente 27 países membros e tem outros para entrarem. E alguns estudiosos acreditam que, pela profecia, este número será reduzido para 10, que são os 10 reis da quarta besta. Ou seja, como hoje já tem 27 países na União Europeia, e não apenas 10, muitos estudiosos de profecia bíblica acreditam que esses 27 países serão reduzidos a 10. Voltarão a ser apenas 10 países. O que eu acho muito difícil de acontecer, até porque já tem países na fila para entrar na União Europeia. Por exemplo, a Ucrânia. A Ucrânia já está na fila. A própria Turquia, que é um país-chave, né, no entendimento das profecias do tempo do fim, porque o trono de Satanás ficava em Pérgamo, e Pérgamo fica na atual Turquia. Nós observamos as 7 cartas, 7 igrejas da Ásia, foi escrita com igrejas que estavam na Turquia. Até a Turquia, que é um país muçulmano, quer entrar na União Europeia. Muito bem. O estudioso de profecias bíblicas, muito famoso nos Estados Unidos, chamado Mark Hitchcock, ele escreve: a Bíblia prevê que no fim dos tempos, o Império Romano reunificado será governado por um grupo de 10 líderes ou uma oligarquia governante, muito parecido com o atual Conselho Europeu ou a Comissão Europeia. Curiosamente, a Comissão Europeia acaba de ser podada de 27 para 17 assentos. Prestou atenção? Continuam tendo 27 países na União Europeia, mas na Comissão Europeia, que é o órgão gestor da União Europeia, caiu de 27 para 17 o número de assentos, né, na Comissão Europeia. Isto poderia facilmente ser ainda mais reduzido para 10 assentos, e o palco estaria definido para o grupo dos 10, previsto em Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, e em Apocalipse, capítulo 17. Além disso, a nova presidência da UE, ou da União Europeia, com o seu prazo de até 5 anos, poderia facilmente definir o cenário para a ascensão de um homem para assumir a União Europeia e usar essa plataforma para forjar alianças fundamentais e dominar o mundo, exatamente como a Bíblia prediz. Essa é a interpretação do nosso querido irmão, né, estudioso de profecia bíblica, o nosso querido pastor Mark Hitchcock. Mas vamos lá, vamos ver se realmente essa linha de pensamento do nosso irmão Mark Hitchcock, realmente ela caminha nessa direção, e para isso nós vamos estudar sempre as escrituras, as profecias do tempo do fim, numa visão do Oriente Médio, né, onde a Bíblia foi escrita. Mas vamos lá. Quando prestamos muita atenção para o corpo da besta em Apocalipse, capítulo 13, vemos que ele não representa o Império Romano apenas. É lógico, lembra que eu falei que é uma conjuntura de impérios? Que o Império da Besta, ele é composto de todos os impérios anteriores, tendo sempre como base a cabeça de ouro, Babilônia. Por isso que a grande Babilônia aparece no Apocalipse, né? Nós vemos aqui claramente que a essência, o âmago do império do anticristo é o conceito do babilonismo, da grande Babilônia, da Babilônia, com seu culto de mistério. Mas
todos os impérios que existiram antes do império do anticristo estarão conjugados ao império ou ao reino da própria besta, ou anticristo. Isso é fundamental nós entendermos isso. Ele não vai ter apenas uma característica do Império Romano, de um Império Romano redivivo. Não, né? Das pernas de ferro da estátua de Nabucodonosor. Não, ele vai ser composto com características de todos os demais impérios que já existiram na face da Terra e que compõem o entorno do Grande Mar ou do Mar Mediterrâneo. Eu não vou aqui levar em consideração o Império Chinês, o Império Mongol. Não, por quê? Porque eles não faziam parte, né, do Grande Mar, ou seja, não são nações que estavam ao entorno do Mar Mediterrâneo. Mas todas essas nações, da visão de Daniel e da visão do Apocalipse de João, são impérios que surgiram em torno do Mar Mediterrâneo. Esse é outro fator importante que nós entendamos. Vamos lá. O Império Romano pode ser representado por uma das 7 cabeças da besta, mas o corpo da besta nos mostra que esta besta é uma combinação dos 3 primeiros animais de Daniel, que se tornou o 4º animal de Daniel. Capítulo 7. E a besta do Apocalipse, do capítulo 13, ou seja, uma conjunção de todos os animais anteriores ao 4º animal da visão de Daniel. Se tomarmos o texto literalmente, ou seja, ao pé da letra, descobriremos que a besta representa uma aliança entre os impérios grego, persa e da Babilônia. Em termos de hoje, isso seria uma aliança política entre a Síria, o Irã e o Iraque, levando em consideração também a própria Turquia, já que hoje a Turquia se faz presente no Iraque. Né? Porque nós sabemos que a Turquia, que Erdogan, ele invadiu o norte do Iraque, né, dizendo que está lutando contra os curdos. Então hoje há uma forte presença, inclusive em Israel, aonde? Na faixa de Gaza. Na faixa de Gaza há uma forte influência da Turquia, porque o nosso Erdogan, né, o primeiro-ministro da Turquia, ele quer criar um novo califado islâmico, ele quer se tornar uma espécie de califa, ele quer reviver o extinto Império Otomano, Turco-Otomano, né? Então essa é a pretensão dele, né? A pretensão dele. Mas nós não vamos hoje falar da Turquia, nós estamos falando, né, do reino da besta, né? Da identificação do reino da besta e do anticristo. Nós vamos nos ater a isso. Quem sabe um estudo a posteriori nós falamos só sobre isso, né? Fazemos um estudo só sobre Gog e Magog, né? Vamos lá. O Império Grego foi dividido em 4 potências regionais, que são representados pelas 4 asas do leopardo lá da visão de Daniel e pelos 4 chifres que saíram do bode de Daniel. Capítulo 8. Mais tarde, na história destas 4 potências regionais, foram reduzidas a 2 poderes regionais que dão origem à dinastia Seleucida na Síria, da onde surge o famoso Etíope Epifanes, que mata um porco no Santo dos Santos, e que é conhecido como o anticristo do Velho Testamento, porque no início o império de Alexandre o Grande foi dividido entre os seus 4 principais generais, mas no final sobrou apenas dois reinos, o reino Seleucida e o reino dos Ptolomeus. Seleucidas na Síria e o dos Ptolomeus no Egito, da onde nasceu a famosa Cleópatra. Né? Cleópatra, ela era do reino Ptolomeu, tá? Que foi amante de Marco Antônio, general romano, e depois do general Júlio César. E que depois ela foi morta a mando daquele que seria o primeiro grande imperador de Roma, César Augusto. Então nós vemos ali, claramente, nós vemos que esses 4 reinos, a 4 asas, se tornam apenas de 2 grandes reinos, Seleucidas e dos Ptolomeus. E nós vemos essa história muito marcante no livro dos Macabeus, na Bíblia católica, né? No reino dos Macabeus, com o surgimento da dinastia Asmoniana, a dinastia de reis sacerdotes, que perdurou até os dias de Jesus com Anás e Caifás. Então nós vemos ali
o período chamado interbíblico, de Malaquias a Mateus, que durou aproximadamente 400 anos, né, sem profecia, né, de silêncio profético. Né, a profecia só volta a surgir com João Batista. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento. Né? O primeiro profeta do Novo Testamento foi Jesus. Muito bem, vamos lá. Portanto, o Império Grego ele foi, como eu falei, dividido em 4 potências, depois se tornou apenas em 2 potências. Né? Nós vemos aí tanto o leopardo como também o bode, né? Lá no capítulo 8 de Daniel. Né? Mais tarde nós vemos que se tornam potências mundiais e regionais na região da Síria, do Egito, né? Seleucida e Ptolomeus. Muito bem. Em Daniel, capítulo 11, lemos sobre as lutas entre o rei do norte, a Síria, e o reino do sul, o Egito, Seleucida e os Ptolomeus. Por quê? Porque essas 2 potências regionais que surgiram do leopardo de 4 asas, ou do bode, né? Ou do bode da visão de Daniel, capítulo 8, essas 2 potências, durante muitos anos, elas brigavam entre si, os Seleucidas e os Ptolomeus, tentando obter a hegemonia daquela região. Nunca um chegou a destruir o outro, mas eles viviam em animosidade, em guerras constantes, um contra o outro. O reino do norte, o reino Seleucida, ou da Síria, contra o reino do sul, o reino Ptolomeu, né, o reino do Egito. Muito bem, isso só vai terminar com o surgimento do Império Romano, com a ascensão do Império Romano. Glória a Deus. Mas vamos lá, irmãos. Então, Daniel, capítulo 11, passa a prever o surgimento de Antíoco Epífanes, que saiu da dinastia Seleucida, da Síria, para vir contra os judeus e tentar destruir a religião judaica. Vocês lembram que eu falei que Antíoco Epífanes, ele é chamado de o anticristo do Velho Testamento? Ele matou um porco no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado da religião judaica. E por que ele é chamado de um anticristo? Qual a relação dele com a besta? Qual a relação dele com o anticristo que surgirá no tempo do fim? Ele é um tipo do anticristo. Ele é uma sombra do anticristo, ele é uma representação do anticristo, porque nós sabemos que o anticristo se sentará no Santo dos Santos e exigirá ser adorado como Deus, reconhecido como Deus. E isso é uma profanação, isso é um sacrilégio, isso é profanar o lugar mais santo do templo, e aqui é uma referência no futuro ao 3º templo, que será reconstruído, o 3º templo, e esse templo será reconstruído e Satanás se assentará nele, no Santo dos Santos, quererá ser adorado como Deus. Né? Antíoco Epífanes, ele entra dentro do Santo dos Santos, ele mata um porco que é considerado um animal imundo segundo a Torá, segundo a lei de Moisés. Em Daniel capítulo 11, versículo 40 ao 45, fala sobre o fim dos tempos e menciona o rei do norte, a Síria, e o reino do sul, o Egito, participando de batalhas, pouco antes dos dias de tribulação, como visto em Daniel capítulo 12, ou seja, antes de um período de grande tribulação, Daniel profetiza sobre uma batalha com a participação do reino do sul e do reino do norte. Né? É importante nós entendermos, se Antíoco Epífanes veio da região da antiga Síria e da antiga Babilônia, né? Nós vemos que ele era original dessa região, né? Hoje atual Iraque, atual Síria, sul da Turquia e também partezinha ali da Arábia Saudita, mas principalmente o Iraque e a Síria. Então nós vemos ali o sul da Turquia, atual Turquia. Então nós vemos que Antíoco Epífanes ele surge daquela região ali do Oriente Médio, da mesma região onde estava
estava ali o Jardim do Éden, onde foi construída a Torre de Babel, e por aí vai. Né? Do chamado fértil crescente entre o rio Tigre e Eufrates. Tá? Rios esses que aparecem lá em Gênesis, junto com Gizom e Pison. Né? Muito bem. Então nós vemos aqui que no final dos tempos, diante de um momento de grande tribulação, esses dois reinos sairão para uma batalha. O reino do sul, o Egito, e o reino do norte, a Síria. Muito bem. Nós vamos, como esse estudo é muito profundo, muito longo, nós não vamos terminar ele hoje, né? Talvez vai dar uns 2 ou 3 estudos aí. Mas nós iremos agora dar uma caminhada para terminarmos esse estudo, pelo menos para que você entenda essa parte que nós acabamos de falar, né? Vamos ver se vamos aí caminhar para o término. Vamos lá. Com base nesse desenvolvimento de Daniel capítulo 11, que menciona a Síria, o qual saiu do Império Grego como um dos principais jogadores no fim dos tempos, podemos concluir que o leopardo em Apocalipse 13:2 representa a Síria, né, o reino do norte, o reino de Antíoco Epifanes, o reino seleucida. Poderia incluir o Egito, desde que o Egito saiu da dinastia ptolomaica do Império Grego e é um dos reis a ser conquistados pelo Anticristo, de acordo com Daniel 11:42. Na realidade, a profecia de Daniel 11:42 nos revela que o reino do sul, o antigo reino dos Ptolomeus, hoje o Egito, né? Ele será derrotado numa batalha, talvez uma batalha contra o rei da Síria e também a Turquia, a atual Turquia. A profecia fala sobre a queda do Egito. O Egito será dominado, conquistado, porque hoje o Egito é o único país aliado de Israel, que tem um tratado de paz com Israel, e é o único aliado verdadeiro também dos Estados Unidos da América, ali no norte da África, no Oriente Médio. Então, hoje ele é comandado pelo general, que é aliado de Israel e também dos Estados Unidos. E por causa disso, eles são odiados pelos demais países muçulmanos, inclusive a Primavera Árabe começou no Egito. Né? Começou no Egito e foi depois dominado e presidida por um imã da Irmandade Muçulmana. A maior universidade islâmica do mundo está no Egito. Né? No Egito. E lá nós temos também uma comunidade cristã, a igreja cristã copta também, muito fervorosa, uma das comunidades cristãs mais antigas do mundo. Então nós vemos claramente, irmãos, que o Egito cairá. Né? Enfim, aquela luta entre o reino do norte e o reino do sul se concretizará com a vitória do reino do norte. Muito bem. Capítulo 11, então, menciona a Síria, o qual saiu do Império Grego como um dos principais jogadores no fim dos tempos. Podemos concluir que o leopardo do Apocalipse 13:2 representa a Síria. Poderia incluir o Egito, desde que o Egito saiu da dinastia ptolomaica do Império Grego e é um dos reis a ser conquistado pelo Anticristo, de acordo com Daniel 11:42. O Império Persa, representado pelo urso em Apocalipse 13:2, pode ser claramente visto hoje como o Irã, que em apenas 73 anos atrás era chamado de Pérsia. O leão em Apocalipse 13:2, que representou o Império Babilônico em Daniel, capítulo 7, foi reduzido para o que nós conhecemos hoje como geograficamente o Iraque. É interessante notar que a Babilônia, ou Iraque, torna-se o centro político e econômico do Oriente Médio e da capital do reino do Anticristo, de acordo com Apocalipse 18. Ele é chamado de o rei da Babilônia. Isto é interessante que a gente lê, irmãos, Isaías 14:25. Isaías 14:25. Eu vou ler para os irmãos. Diz assim: quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles, e a sua carga se desvie, de seus ombros. Glória a Deus. Então nós vemos, irmãos, claramente essa profecia aqui de Isaías, falando sobre
sobre o reino da Síria, né? Fazendo uma característica desse texto com o reino da Assíria. Glória a Deus. Vamos lá, agora vamos ler Miqueias. Miqueias, capítulo 5, versículos 5 e 6. Miqueias, capítulo 5, versículos 5 e 6. Eu vou ler para os irmãos. E este será a nossa paz. Quando a Síria, olha bem, olha o paralelismo profético com o texto de Isaías, capítulo 14, 25. E este será a nossa paz, quando a Síria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios. Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. E esses consumirão a terra da Síria, a espada, e a terra de Nimrod, o grande caçador, o construtor da Torre de Babel. Olha a Babilônia, o babilonismo, a grande Babilônia aí sendo profetizada, nas suas entradas. Assim nos livrará da Síria, quando vier à nossa terra e quando calgar os nossos termos. E estará o resto de Jacó no meio de muitos povos, como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem aguarda filhos de homens. Então nós vemos aqui, mais uma vez, uma referência à Síria, e aqui é uma profecia interessante, porque aqui em Miqueias, capítulo 5, do verso 5 ao 6, eu acabei lendo até o 7, porque aqui o versículo 7 fala de Israel, né, espalhado entre as nações, as diásporas, né, eles serão reunidos, né, fala que eles seriam reunidos, a terra de Israel, como o Senhor, como a galinha junto os pintainhos. E nós vemos aqui que fala que quando o anticristo se levantar, ele se levantará por quê? Porque o mundo estará desejando paz. Olha o versículo 5. E este será a nossa paz. Lembra que eu falei? Paulo diz, quando disserem paz, paz, sobrevirá repentina destruição. Então nós vemos claramente aqui que o mundo estará clamando por paz. E esse clamor pela paz fará surgir, né, o cavaleiro do cavalo branco, que não é Jesus, tá? Lá dos 4 cavaleiros do Apocalipse trazendo paz, mas uma falsa paz. Porque logo em seguida ele invadirá Israel, ele tentará sentar no trono lá no Santo dos Santos. Mas a Bíblia aqui fala que o Senhor vai levantar 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens, e esses consumirão a terra da Síria. Essa profecia, ela é tremenda. Irmãos, eu tenho um estudo sobre essa profecia, quando nós estudamos sobre o anticristo, o assírio, e nós poderemos em outro estudo falarmos sobre isso. Hoje aqui não dá, o tempo é curto e a gente não tem como explicar, mas futuramente eu vou fazer um estudo bíblico aqui baseado em Miqueias, capítulo 5, do verso 5 ao 6, e nós vamos explicar esse texto mais claramente aos irmãos. Mas vamos lá, para a gente caminhar para o fim. Estas passagens se referem a ele como sendo uma figura política a surgir na região da antiga Síria e Babilônia, ali na terra de Nimrod. Isto aponta para o fato de que o anticristo virá do Oriente Médio e não da União Europeia, como muitos esperam. Isso é claro, irmãos. Isso é claro como o sol ao meio-dia. O anticristo virá da região do Oriente Médio. Né? Porque todas as profecias do Velho Testamento apontam para isso. Sinaliza, né, geograficamente, dizendo que ele virá da Síria, da terra de Nimrod. O texto é muito claro, porque esse era o contexto de Israel, o contexto do Oriente Médio. Eles não poderiam esperar nenhum outro inimigo vindo lá dos Estados Unidos, do Brasil invadindo Israel, a Argentina, não. As profecias, elas são faladas dentro do contexto dos povos circunvizinhos a Israel. Né? Volto a dizer, como se refere o Salmo 83. Vamos lá. Mais uma vez o nosso querido pastor Martin Hitchcock escreve: o mundo é meu e eu sou Deus. Um líder toma o poder através da união das potências militares e econômicas do Ocidente.
declarando-se governante do mundo. Um novo ditador mundial vai primeiro revelar-se no papel de um pacificador no Oriente Médio. Capítulo 5 de Miqueias, versículo de número 5. E este será a nossa paz. Tá vendo? Muito bem. Este evento terá um lugar durante a primeira fase do Império Romano Renascido, já que o pastor Mark Hitchcock crê que o anticristo e o Império Romano redivivo é a União Europeia, que não é a linha de interpretação que nós estamos trazendo aos irmãos, mas é interessante trazer todas as linhas de pensamento, né? Até para a gente possa confrontar e analisar à luz da Bíblia se esse raciocínio realmente bate de acordo com as profecias do tempo do fim. Mas vamos lá. E ele continua dizendo: o quarto império mundial descrito por Daniel. Simbolicamente, o novo líder mundial é descrito como um outro pequeno chifre que vai surgir a partir das 10 oligarquias de líderes que controlam o poder político e militar do Ocidente. E aí ele cita Daniel 7:8. Pastor Mark Hitchcock cita Daniel 7:8. Expositores da Bíblia concluíram que este governante que emerge, primeiramente irá subjugar 3 dos 10 líderes originais e em seguida assumirá o controle de toda a coligação. Os líderes vão ceder o controle da nova União Europeia e este novo homem forte no determinado momento. Esse é o pensamento do nosso querido pastor Martin Hitchcock. Vemos, irmãos, no entanto, claramente, que Martin Hitchcock, ele é considerado, tá? Um dos principais estudiosos de profecia da América, dos Estados Unidos, acredita que o anticristo virá do Ocidente a partir de dentro da União Europeia. Esse é o pensamento dele. Já o pastor Joseph Jandes, do ministério Paul Creek, escreveu um livro em 1996 intitulado Um Palácio para o Anticristo. Neste livro, o pastor Chambers escreve sobre a ascensão da Babilônia no Iraque como a capital política do anticristo. No capítulo 8 de seu livro intitulado A Síria e o Oriente Médio, o pastor Chambers escreve: a sede do anticristo, o Oriente Médio, é o centro de toda a terra. A Babilônia é o trono de Satanás. Jerusalém é o centro espiritual da revelação judaico-cristã e será a sede do reino de Cristo. O Iraque é justamente chamado de o berço da civilização, pois o Jardim do Éden, como eu já falei, era no seu extremo sul, onde os rios Tigre e Eufrates, como eu também já havia falado, se encontram pouco antes de entrarem no Golfo Pérsico. Procurar as atividades finais de Satanás em qualquer outra área que não no Oriente Médio é olhar em vão e em erro. Não tenha dúvida. Nas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, a cidade de Pérgamo, ela tem o trono de Satanás. E o trono de Satanás fica ali no Oriente Médio, fica na atual Turquia, quase ao sul da Turquia. E nós vemos que a Turquia, durante muitos anos, ela foi um império dominante do Oriente Médio. O Império Turco-Otomano. Então, o trono de Satanás é identificado pelo próprio Jesus como ficando na cidade de Pérgamo, na atual Turquia. Portanto, se o trono de Satanás fica no Oriente Médio, ele não poderia sair da Europa. Nem nós atribuímos ao trono do Papa ou à Igreja Católica como sendo a capital do anticristo. Muito bem. O pastor Chambers passa a explicar por que o anticristo é um assírio. Na última página do capítulo, o pastor Chambers escreve: o Oriente Médio possui todos os elementos da preparação do anticristo. Não há nenhuma outra área geográfica no planeta Terra onde o anticristo possa aparecer que não seja o Oriente Médio. Aqueles que continuam a olhar apenas para o mercado comum europeu ou para a União Europeia como movimento primário em direção ao anticristo, em breve serão desapontados. É lógico que a União Europeia está ajudando com os globalistas, na pavimentação para o surgimento do anticristo. Ela terá um papel crucial, sim,
sim, no surgimento do anticristo. Mas há uma diferença entre ela ser um dos atores desse cumprimento profético e ela ser o próprio cumprimento profético. Na realidade, a União Europeia, ela é sim, um agente de preparação, um dos atores, né, ou agentes de preparação para a manifestação do anticristo. Mas o anticristo não surgirá da União Europeia. Não surgirá de um império romano redivivo. Até porque o império, o reino da besta, como eu já falei antes, é uma composição de todos os impérios anteriores ao império da besta, ou o reino da besta. Tem todos os elementos do império babilônico, do império assírio, do império egípcio, do império medo-persa, do império grego, do império romano. Né? Por isso que ela é uma besta, ela é indescritível, porque ela é uma junção de todos os impérios. Na próxima aula, nós vamos caminhar aqui até o verso, até apenas essa página que estamos terminando. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade e você vai entender melhor. Eu vou ler apenas aqui mais 3 tópicos e vamos encerrar por hoje. A semana que vem nós continuamos, eu dou uma sinopsezinha do que foi falado hoje e nós damos início ao novo estudo, à continuidade desse estudo. Vamos lá. Hoje eu concordo totalmente com o pastor Chambers e com tantos outros estudiosos da palavra de Deus que seguem essa linha de interpretação. Inclusive, eu tenho uma apostila chamada Gog e Magog, né, e a religião do anticristo no tempo do fim. De quase 200 páginas, tá? Quase 200 páginas. Daria um livro de 500, 600 páginas sobre o assunto. Muito bem. Inclusive, esse livro eu já mandei até para os Estados... Essa apostila já foi até para os Estados Unidos, o pessoal da revista Impacto, né? Teve um pastor que tinha dúvida nesses assuntos e ele pôde tirar muito conhecimento através dessa apostila, foi mandado lá para os Estados Unidos, ele tem um canal no YouTube aí, muito conhecido. Vamos lá. O pastor Chambers diz que o anticristo tem que vir do Oriente Médio, não do Ocidente ou da Europa, como Mark Hitchcock e muitos outros acreditam. Irmãos, nós vamos parar por aqui, ok? Espero que...